Larueixo Amojubá, salve Chutiriri da Calunga, Laroê! Boa noite a todos. Vocês estão bem? Parece que vocês estão meio assustados com a situação. Não é verdade? Aí a pergunta que todos fazem: o porquê disso estar acontecendo depois da data limite? Mas o ser humano trabalha com datas, com números. Não é verdade? Aí todos ficaram apreensivos com a data limite. O que poderia acontecer, o que viria a acontecer. A data limite passou e o ser humano, como sempre, voltou ou não voltou, continuou, esta é a palavra, continuou a se fazer tudo o que vinha fazendo, porque o ser humano, ele é muito egoísta. Ele só preza os bens materiais. Ele passa por cima das pessoas, de tudo que está pela frente, para conseguir o que quer. O ser humano vive na correria, na ambição, na ganância. Fica lembrando do passado e almejando o futuro, não é verdade? Mas esquecendo de viver o presente, o aqui, o agora. Passando por cima de tudo que entra no caminho. Só precisou-se de um bichinho, um vírus invisível aos olhos do ser humano, para que fizesse com que os povos de todas as nações e raças parassem. Então, eles começaram a olhar mais para si. Porque, meus filhos, se vocês prestarem bem atenção, a espiritualidade há muito tempo vem falando que a energia do plano físico estava muito densa, que eram para as pessoas olharem mais para si, ajudar mais o próximo, parar um pouco mais, mas as pessoas não prestaram atenção e continuou na sua correria do seu dia a dia, na ambição de querer o poder, de querer o dinheiro, de querer a riqueza. Esqueceu-se da família, dos amigos, esqueceu de tudo. E a espiritualidade sempre avisando
que a energia estava densa, que era para orar e vigiar, rever os conceitos de vida, mas assim mesmo o ser humano continuou na sua vida. Tudo isso que está acontecendo é culpa do ser humano. Porque, filhos, cada um atrai aquilo que quer com os seus pensamentos e com as suas ações. E qual é as ações e os pensamentos do ser humano? É o querer e o querer. Sem dar nada a ninguém. As pessoas vivem dentro de suas casas, mas não olham para as pessoas que vivem ao lado, pois elas estão muito preocupadas com as redes sociais, com os aparelhos eletrônicos. Não param para conversar, para dialogar, para viver. Precisa-se e precisou de um vírus, de um bichinho invisível, para fazer com que a Terra parasse. Quando eu digo a Terra, são as pessoas. Parassem para se olhar, para ver o quanto a vida é efêmera, pois as pessoas se esquecem que estão somente de passagem nesse plano, que não é eterno. Se esquecem que são aprendizes, espíritos que vêm para se aprender, para se evoluir. Mas as pessoas não viram, não vê que a vida é muito breve. Agora, nesse momento que estão vivendo esse caos, é que eles estão conseguindo enxergar a luz. Porque é no caos, filhos, que se vê a luz. As pessoas ficaram impotentes diante de um vírus. Muitos eram valentes, diziam: eu não tenho medo de nada e nem de ninguém. Se vocês prestarem atenção, hoje as pessoas estão com medo das outras pessoas. Estão dentro de suas casas, parando, olhando ao redor, dando valor, realmente o que é para dar valor, que é a família, que é o bem-estar da família. Precisou-se parar para valorizar o que é mais importante, que é o amor, é o amar, é o querer,
é o bem-querer de todos. Se vocês prestarem atenção, nesse plano já se teve muitos vírus. Já teve o vírus suíno, o aviário, e se passou. Mas as pessoas, mesmo assim, não enxergaram, estava diante do nariz a oportunidade de mudança, mas eles estavam tão envoltos nas suas ganâncias, na sua ambição de querer o material, que continuou atropelando a tudo e a todos. E diante de tudo isso, ainda temos os falsos pastores com os seus seguidores. Aí eu pergunto, aonde estão eles nesse momento? Que dizem que curam, que fazem acontece. Estão recolhidos dentro de suas casas. Mas mesmo assim, ainda dentro de suas casas, ainda tirando do próximo, daquele que nem tem. É por isso que a terra virou esse caos, por conta da ganância. E cada ação, filho, tem uma reação. Isso é reação da ação do homem, que não coloca limites nas suas atitudes. As pessoas perguntam e falam, muitos, que isso é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Todos têm um livre-arbítrio. Todos vai e vêm. Porque assim foi dado a todos o livre-arbítrio. Só que na hora da verdade, tem que ter um culpado. E o homem culpa a Deus, porque Deus está castigando. Deus está dando a oportunidade a todos os filhos da terra, para que eles tiram deste momento lições de vida, para que eles tiram aprendizado, que o material vai ficar aqui, que tudo que construir neste plano vai ficar, porque desta vida nada se leva. Como eu disse, a vida é somente uma passagem, onde todos são aprendizes. Cada um veio com sua missão para esta terra. E a missão primeira é: ajudai-vos uns aos outros, amai uns aos outros. Se esqueceram. Só almejam os bens. A espiritualidade está trabalhando muito. Mas a espiritualidade precisa
que o homem se modifique nos pensamentos, nas ações. Precisa mudar a sua forma de agir, a sua forma de ver a vida. E essa é a oportunidade que está tendo. A oportunidade de mudança, de ser um ser humano melhor. Porque todos que vivem nesse plano físico, todos estão na mesma situação. Aquele que tem as suas riquezas, de nada está adiantando, enquanto ele continuar com os pensamentos de ambição e de ganância. Este é o momento de reflexão, das pessoas olharem um pouco mais para dentro de si, principalmente aqueles que arrebanhou fortunas e fortunas. Esse é o momento que eles estão tendo de ver que tudo o que se tem de nada vale. Porque esse bichinho invisível, ele não poupa ninguém. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco e nem amarelo. Estão todos no mesmo barco. Agora, muitos estão voltando um pouco mais para Deus, para a família, para seus filhos, para os seus amigos, para si próprio. Estão com medo, porque não sabe o que vai acontecer. O medo, o desespero, toma conta dos seus pensamentos, porque não sabe lidar com as coisas que estão acontecendo. Aí eu digo que este é o momento onde todos devem pedir perdão. Porque as pessoas, elas pedem muito e não agradecem nada o que se tem. Porque a saúde, filhos, é a maior riqueza que o ser humano tem. Porque quando se tem saúde, se tem força para lutar. Mas quando perde, perde tudo. Porque quando se perde a saúde, nenhum dinheiro devolve. Por mais recurso que se tem. Esse é o momento onde todos devem parar, refletir, olhar para dentro de si, pedir perdão ao Criador pelas faltas, pelos erros, pelos pecados, mas pedir o perdão verdadeiramente. Pedir perdão e se transformar num ser humano
melhor. Essa é a oportunidade que todos estão tendo de ser um ser humano melhor. Aí as pessoas olham para os moradores de rua, para os mendigos, e se perguntam, agora estão perguntando, como eles estão? Eles estão melhor do que qualquer um. Porque eles não têm riqueza, mas eles têm a fé. Porque o homem, ele tem asco de dar a mão a um morador de rua, de estender a mão a um mendigo. Como se isso fosse contagioso. Mas o pior vírus, meu filho, é o vírus da ganância. Esse é o vírus que mata as pessoas. O vírus da ambição. Porque o morador de rua, o mendigo, ele está na rua, ele mora nas ruas. Mas eles não têm medo, porque eles confiam e eles entregam a vida deles nas mãos do Criador. Eles têm a proteção divina, enquanto muitos estão dentro de tuas casas, guardados entre quatro paredes, com toda a fortuna que tem, e mesmo assim muitos ainda estão infectados com esse vírus. Muitos partindo dessa vida. E o dinheiro ficou. Fica para trás os bens materiais, terrenos. Fica tudo para trás. Então, eu pergunto, é importante a riqueza material? É importante quando você tem e divide o que você tem. Quando você adquire e ajuda. Quando você compartilha e reparte o que você tem. Isso é importante. Porque vocês são todos irmãos. Só tem um pai. Muitos olham para o lado e não têm a coragem de estender a mão ou dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Olha como se a pessoa fosse a pior das pessoas. Eu estou dizendo isso das pessoas que têm muito dinheiro, são os gananciosos. E mesmo com todo esse caos, os homens ainda continuam com a ganância e com a ambição. Precisa-se aprender muito. Ser humilde, ter humildade. Precisa crer mais. Confiar. Orar. Pedir a Deus a misericórdia. Mas pedir verdadeiramente de coração. Porque
terra, os homens que vivem sobre ela, a humanidade, está perecendo. Isso, filho, é um mundo de expiação, onde todos estão expiando os seus pecados, respondendo pelas suas ações e seus pensamentos. Então, que vocês elevem mais, que a humanidade eleve mais os pensamentos a Deus, peça perdão e misericórdia, porque a terra está passando por uma mudança muito grande. E essa mudança mexeu com a vida de todos. Mexeu com o pensamento, com o sentimento das pessoas. Então, o ser humano, ele tem mais que ajoelhar, não só no momento de pedir, mas ele tem que aprender mais a ajoelhar para agradecer. A humanidade tem a agradecer por tudo o que acontece, o bom, o ruim, porque quando está bom, as pessoas vão seguindo. Mas quando começa a tropeçar pelas pedras dos caminhos, aí começa a clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Mas antes de pedir a misericórdia, tem que pedir o perdão das suas falhas, dos seus erros. Vocês estão entendendo? Deus, Ele é misericordioso. Ele é Pai de todos. Ele dá a cada um o seu corpo perfeito, a sua mente sadia, para que trabalhe, para que lute, para viver. Viver confortavelmente, junto com sua família, com seus amigos, seus familiares. Mas a maioria das pessoas esqueceu do bem maior. Esqueceu-se de Deus e valorizou o que não tem valor, que é o dinheiro. Infelizmente, é isso que mata o ser humano. A ganância e a ambição. E a espiritualidade trabalhando em favor de todos. Mas faz-se necessário que o ser humano aprenda. Porque se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Isso é a lei da causa e do efeito, filho. E a justiça é feita a todos. Que vocês orem muito, verdadeiramente. Clamem
a Deus o perdão. Ainda não acabou. Isso vai passar. Essa energia que está pairando sobre a Terra está sendo dissipada, mas vai depender muito do homem. Vai depender muito dos pensamentos, das ações do homem. Porque se o homem continuar da forma que vinha vindo, ainda vai ter muita tormenta. Vai ter que se passar por uma tormenta muito maior do que essa, para aprender. Então, essa oportunidade de aprendizado é a oportunidade que cada um está tendo. E se vocês prestarem atenção, vocês perguntam: as crianças não são incomodadas por esse vírus? Eu digo, porque as crianças, elas são verdadeiras. O coração das crianças é limpo. Elas trazem a pureza da alma. Elas alegram a vida das pessoas. Elas não trazem a maldade no coração. Esse é o antídoto, filhos. É o amor. É o amor verdadeiro ao próximo. É o bem-querer, o bem-estar do próximo. Eu estou bem, mas o meu próximo também tem que estar bem. Eu desejo que o meu próximo, que é o meu irmão, também esteja bem. Esse é o antídoto. O antídoto é o amor, é o bem-querer verdadeiro, é o amar uns aos outros verdadeiramente. Essa é a lição, é o aprendizado que todos têm que tirar. O querer, o bem-querer para si e para o seu irmão. Vai demorar um pouquinho ainda para que a Terra, para que essa energia que paira se dissipe. Mas vai dissipar. Que vocês reúnam na fé, nas boas ações, crendo que Deus é verdadeiro, que acima da cabeça de vocês tem uma força grande e abaixo dos pés de vocês tem uma força que dá sustentação a todos para poder prosseguir nessa caminhada. Caminhada de luta, porque vocês estão lutando com o invisível. Aí fica bem mais difícil lutar com o que não se vê. Mas isso, eu digo, é aprendizado. Isso é crer. É ter fé, é ter confiança e ter esperança de uma nova era, de uma nova vida, de uma terra boa para todos os povos, todas as nações.
Então, este é o momento de vocês mudarem os sentimentos. Sentimentos de raiva, de inveja, de rancor, de mágoa. Isso ficou muito pequeno diante de tudo o que está acontecendo. Então, limpe o coração de vocês, lavem o coração de vocês, tirem esses sentimentos do coração, mudem os conceitos de vida, para que vocês se tornem seres humanos melhores, olhando o seu irmão como um irmão verdadeiro, não importando a cor do seu irmão, nem a condição financeira, e nem o credo que ele acredita. As pessoas têm um livre-arbítrio de seguir, de ir, de vir, de fazer o que querem de suas vidas. Mas tem que entender que se você planta uma semente boa, você vai colher bons frutos. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória a todos. Então é a oportunidade de plantar uma boa semente para lá na frente colher bons frutos. Para que se tenha uma nova vida, um novo começo, um despertar para a fé verdadeira, crendo que aqui vocês estão somente de passagem. Espíritos em aprendizado, espíritos imperfeitos, precisando de ajustes. Então que vocês se ajustem de uma forma correta e justa, para consigo e para com todos. Para quando chegar a hora do retorno, a pátria, a casa, vocês retornem livres dos maus pensamentos, das más ações, que vocês voltem às suas casas como seres humanos que foram melhores e voltem como espíritos livres. Que vocês tirem de todos esses acontecimentos lições de vida para vocês, para que vocês passem a seus filhos bons pensamentos, para que eles cresçam e aprendam que todos são irmãos, que todos estão na mesma caminhada. Embora em situações diferentes, uns com mais, outros com menos, mas na mesma caminhada de aprendizado. Aprendam a valorizar a família, as suas casas.
os seus amigos, os seus familiares. Não perca tempo olhando o que o outro faz ou deixa de fazer. Não critiques o que vocês não entendem. Respeitem os defeitos e as qualidades do seu irmão, porque todos são filhos do mesmo Pai e estão todos em aprendizado, em ajuste, para se tornar melhores, bons espíritos. Aprendam a amar a Deus com todo o coração e sem vergonha de dizer que ama Deus. Porque as pessoas, elas estão tão hipnotizadas pela vida terrena, pelas redes sociais, que elas não têm vergonha de colocar nas redes sociais o que fazem, o que deixam de fazer, mas têm vergonha de colocar nas redes sociais, têm vergonha de dizer que ama a Deus. Isso, tudo o que está acontecendo são consequências, filhos. Reação da ação que já vem vindo lá de trás, há muito tempo. Então, filhos, que vocês aprendam o significado que o irmão maior de todos deixou a cada um. Amai vós uns aos outros, como eu vos amei, sem vergonha. Vocês entenderam? Entendemos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa, estar trabalhando, a oportunidade de poder falar um pouco a vocês do que acontece, do que está acontecendo, do que vem acontecendo. Espero verdadeiramente que todos vocês entendam e procurem melhorar. Acreditem, orem, esperem e confiem que tudo passa. Que vocês fiquem todos na paz. Boa noite a todos. Boa noite.